caminhar na sua direção, né? Primeiro, antes, vamos contextualizar o termo. Caminhar na sua direção, né? Vamos dizer assim, caminhar na minha direção, quando eu estou vivendo a vida, né? A cada dia, a cada movimento que a gente faz, a gente conseguir ser, né? E mais do que ser, a gente conseguir sentir que a gente é mais a gente mesmo, sabe? Porque muitas vezes acontece justamente o contrário, né? Conforme a gente vai fazendo alguns movimentos e até algumas conquistas, muitas vezes, a gente começa a ter aquela sensação de que a gente está se afastando de quem a gente realmente é, sabe? A gente vai perdendo a espontaneidade, a gente vai perdendo, inclusive, a nossa própria expressão, né? A gente começa a fazer coisas que não é necessariamente só aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Então, é como se parte, né, do que a gente é, dos nossos desejos, das nossas necessidades, começassem a ficar não atendidas, né? Então, caminhar na sua direção, basicamente, é a gente conseguir se sentir cada dia mais inteiro, né? Cada dia mais a gente mesmo. Eu diria até, se a gente fosse escolher uma palavra, seria cada vez mais espontâneo, né? Se a gente está cada dia mais espontâneo, essa espontaneidade, ela é uma das métricas que vai nos sentir, né? Porque às vezes é difícil, né, usar essa palavra, se sentir, né, caminhando na sua direção. Então, você se sentir espontâneo é, por exemplo, uma métrica muito, muito tranquila de você perceber, de você identificar em você, que diz se você está ou não caminhando na tua direção. Ou seja, ser cada vez mais você mesmo, né? E a importância é justamente essa, né? A importância de você estar fazendo esse movimento é porque você vai também dar a oportunidade para as pessoas que estão à sua volta, e até para você mesmo, né? A oportunidade de te conhecer na sua integridade, né? E não só aquele pedacinho, aquela facetazinha ou aquela tua configuração que, entre aspas, né, é aquela que você acha, né, que é mais bem aceita ou te dá mais resultado, né? E às vezes você deixa de potencializar algumas coisas justamente porque você está num modelo, né, vamos dizer. Então, o benefício de quando a gente está fazendo esse caminhar na nossa direção, né, é que na medida em que você vai fazendo isso, você vai conhecendo e integrando para dentro de você mais você mesmo, né? Ou seja, então a possibilidade de você começar a ter uma vida cada vez menos estressante, por exemplo, né, mais tranquila, ela vai aumentando, né? Porque na medida em que você vai ficando mais, vamos dizer, mais atendido e você vai ficando mais espontâneo, você também vai deixando outras coisas acontecerem na tua vida, de informação e de maneira de resolver alguns problemas, alguns desafios, que não é só através do conhecimento, não é só através da informação. Porque às vezes a gente começa a entrar nessa neura, né, de querer fazer tudo quanto é curso, de querer estar se preparando, porque eu não estou pronta, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E na verdade o que a gente está fazendo é alimentando aquilo que a gente acha que no nosso mental está faltando de informação, está faltando de capacitação. E muitas vezes a gente está deixando, por exemplo, de usar a intuição. A gente está deixando de conectar coisas que a gente já sabe, né? Porque às vezes a gente sabe uma coisa, sabe outra, mas a gente não está tendo aquilo que eu chamo de insight, né? Que é conectar, fazer o arranjo das informações que a gente já tem. A gente vai se livrando, né? De coisas, né? De uma bagagem, vamos dizer assim, de coisas que a gente está carregando, que, gente, a bagagem que a gente carrega, né? Ela não está só vamos dizer assim, nas coisas físicas, né? Que às vezes a gente tem coisa dentro de casa também, né? Que a gente não precisa, que a gente está ali carregando, né? Mas às vezes a gente tem pensamentos, né? E a gente leva muito pouco em consideração essa bagagem através dos pensamentos, que são crenças que a gente tem, né? Que fazem parte de uma bagagem que a gente está carregando e que às vezes a gente não precisa mais. E que impede a gente, às vezes, de fazer um próximo movimento, justamente porque a gente tem isso. Parece uma coisa tão óbvia, né? A gente ouve muito esse termo, crença limitante, né? Eu acho legal esse termo crença limitante, mas eu diria até que ela não chega a ser só limitante, né? Ela, no sentido de limitar você de dar o próximo passo, mas ela também limita você no sentido da bagagem, né? Se a bagagem tá cheia com essa crença que você não precisa mais, um dia você precisou dela, ela foi importante, né? Você acreditar naquilo te trouxe até onde você está agora. Mas tem algumas crenças que, neste momento, talvez elas não sejam mais úteis, né? Então, além de serem limitantes no sentido de limitar a atuação, ela também é limitante no sentido da bagagem. Imagina que ela está ocupando espaço dentro de você. Então, quando você tira ela, né, porque você não precisa mais dela, você pode colocar outras. Né? Porque crença, gente, não é uma coisa ruim, né? O que é crença? É você acreditar em alguma coisa. E às vezes você precisa agora acreditar no teu próximo projeto, acreditar no teu próximo potencial, né? E às vezes isso tudo fica meio perdido, assim, por conta de você estar com tanta coisa, tanto pensamento na tua cabeça, né? Então, eu acho que a importância disso tudo, né, de você estar caminhando na tua direção, é justamente isso, é você começar a entrar mais na fluidez do que está acontecendo na tua vida hoje, da tua necessidade hoje, né?
E não da tua necessidade que foi lá atrás, ou do teu sonho lá de trás, né? Qual que é o teu sonho hoje? Para onde você está indo hoje, né? Ou seja, é setar a tua direção. Então, essa é a importância, né? Caminhar na sua direção faz você setar a direção de para onde você está indo. Sim, o que que acontece, né? Do mesmo jeito que essas mídias todas, elas estão possibilitando para a gente estar aqui nesse momento, né? Tecnologia e tudo mais, ela também faz a gente ficar com um exagero, né? De pontos de contato, vamos dizer assim, né? De estímulos, por exemplo. Então, a gente tem um lado super legal, né? Que a gente tem acesso muito fácil a estar com pessoas que a gente não estaria, né? Então, faz a gente estar com pessoas muito interessantes e que tem a ver vamos dizer, com o tema da nossa vida, né? Que é o lugar para onde eu estou indo. Ele faz, e você estava indo para esse lugar, então no momento em que também a gente se conhece, você ingressa para a mentoria, e esse movimento todo começa a acontecer, faz a gente, por exemplo, começar a conversar intensamente sobre a importância do autoconhecimento, e aí uma hora ter a ideia de compartilhar isso aqui com as pessoas, né? Porque o que a gente está fazendo é isso, né? A gente está compartilhando conversas que a gente só tinha dentro do ambiente da mentoria, e a gente veio compartilhar aqui agora, né? Nos bastidores da nossa amizade, às vezes, né? E aí a gente veio compartilhar aqui. Do mesmo jeito que a gente tem essa possibilidade, a gente também tem vamos dizer assim, o exagero de informação, né? O exagero de coisas disponíveis. Então, fazer a curadoria de tudo isso, né? Tudo bem, a gente pode até contratar mentores que vão ajudar a gente nessa curadoria de quais conteúdos eu tenho que consumir, né? Eu faço muito isso dentro das mentorias, eu faço essa curadoria, eu aponto os pontos que as pessoas precisam desenvolver e que são necessários, né? Ajudo a alinhar essa direção, vamos dizer. Entretanto, é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, porque você está solto, né? Assim, no meio dessa multidão de pessoas e no meio dessa multidão de informação. Então, para que a gente possa ter cada um possa desenvolver isso, essa curadoria do que eu vou consumir, a gente precisa saber para onde a gente está indo, né? Porque se eu não sei nem para onde eu estou indo, se eu não sei o que eu estou fazendo, antes de mais nada, caminhar na minha direção, ou seja, o que eu quero fazer na minha vida é cada dia ser mais eu, é cada dia estar mais espontâneo. Se eu não sei isso, eu não estou acordado para esse fato, né? Eu começo a consumir tudo quanto é conteúdo e posso me perder nesses caminhos, né? Então, eu acho que o primeiro movimento é esse, saber, vamos dizer, a espinha dorsal de qual que é, vamos dizer assim, o conceito do que é o caminho, entendeu? E daí, a partir daí, tem todos vamos dizer, a especificidade do caminhar de cada um, né? O que eu escolho para fazer no meu dia a dia, a minha profissão. Gente, a profissão é quase um detalhe, né? Porque a profissão é a especificidade que vai te levar a caminhar na tua direção. Isso tudo tem a ver com autoconhecimento no sentido de o que é autoconhecimento, né? Se você pegar a palavra, eu gosto muito de trabalhar vamos dizer assim, a formação das palavras, porque é uma forma da gente gravar o conteúdo, ou memorizar, ou até colocar para dentro o conteúdo do que aquela palavra está buscando dizer, o conceito daquela palavra, para a gente não fazer confusões, né? Eu costumo dizer que essa distinção linguística é extremamente importante, porque é um detalhe que muda o destino de onde você vai parar nesse caminhar na sua direção, né? Autoconhecimento, né? A gente está falando assim, ó, de autoconhecer-se. Então, é como se você, então, fosse conhecer essas tuas partes, vamos dizer assim, né? Conhecer você, aquilo que eu chamo de... Aqui eu vou até falar de equipe interna. Muita gente já me ouviu falar isso. Mas, assim, conhecer essa tua equipe interna aqui. Então, o autoconhecer é conhecer essas nossas diversas pessoas que moram dentro de nós, né? E desenvolvimento pessoal é desenvolver essas pessoas. Então, todo esse movimento de caminhar na sua direção tem a ver com autoconhecimento. Por quê? Porque na medida em que você tem essa intenção, né? Você coloca, não, esse ano vai, né? Esse ano eu vou fazer esse movimento de caminhar na minha direção para poder fazer o quê? Viver uma vida que faz sentido para mim, sabe? E não viver uma vida que faz sentido para as outras pessoas. Senão você começa a pegar o caminho do desenvolvimento pessoal, né? Desenvolver você, né? As suas habilidades, as estratégias, fazer curso, né? Aquela coisa toda que é super importante, só que você não setou para onde você está indo direito, né? Então, o autoconhecimento, ele está falando disso, ele está falando de você buscar dentro de você essas pessoas que vão te ajudar a setar essa direção, tá? Então, por isso é tão importante. O autoconhecimento é o ponto de largada, né? Então, o que não é caminhar na sua direção, né? Não é caminhar na sua direção você entrar, por exemplo, num modo automático, sabe? Quando você está fazendo
alguma coisa que você faz muito bem, né? Tipo, você já chegou num nível de experiência com aquela atividade e você tá, tipo assim, super feliz, né? De saber fazer aquilo super bem. E você se mantém nesse mesmo lugar. Isso não é caminhar na sua direção. Isso é estacionar, né? E ficar rodando em círculos, tá? Então, sabe quando você tá naquele tipo de atividade que você faz super bem, mas você sente, né? Que você já não tá mais aprendendo nada, tá? Então, quando você sente que você não tá mais aprendendo nada, você não tá caminhando na tua direção. Você tá andando em círculos, tá? Que significa você tá mantendo, né? O status quo interno, sabe assim? Você tá mantendo a mesma galerinha ali e não tá conhecendo mais ninguém. Então, você fica ali rodando em círculos, né? Isso não é caminhar na sua direção. Uma outra coisa que não é caminhar na sua direção é quando você tá... Sabe quando você tá encerrando a tua atividade em algum lugar, né? Tem gente que fala pra mim assim, eu tô aposentando, né? Por exemplo, isso não é caminhar na sua direção. Isso é você começou a estacionar, entendeu? Você não tá caminhando, você tá estacionando, né? Então, eu costumo dizer que a aposentadoria, por exemplo, não é uma identidade, gente. A aposentadoria é um ativo, né? Você conseguiu uma renda passiva, né? Você investiu a vida inteira numa determinada coisa e naquele momento você passa a ter uma renda passiva ali, que é você recebe sem ter que trabalhar, né? Naquele lugar que você trabalhava antes. Então, caminhar na sua direção, por exemplo, não é isso, né? Não é também você parar, né? Porque você parou de caminhar. Então, lembra que tem um verbo, né, chamado caminhar. E caminhar na sua direção também não é você se sequestrar por algumas emoções e esquecer que tem mais vida pela frente, sabe? Então, eu diria que caminhar na sua direção é quando você esqueceu, né, que viver faz parte de você estar participando de novas experiências. Quer elas sejam pequenas, quer elas sejam grandes. Se a gente estiver falando numa coisa pequenininha, né, assim, o caminhar na sua direção é você não se ouvir mais falando, né, essa expressão tanto faz. Sabe assim, quando você vai... Alguém pergunta alguma coisa para você, nas pequenas coisas, né? Como que faz um pequeno exercício, né, para caminhar na tua direção? É quando alguém te perguntar, que restaurante nós vamos almoçar hoje? Né? É você ser capaz de responder, ao invés de dizer tanto faz. Então, caminhar na sua direção, se fosse para falar no dia a dia, assim, no pequeno, que eu amo o pequeno, né? É você sair daquilo que eu chamo de modo tanto faz, sabe? É você ser capaz de responder o que você quer, né? Mesmo que você erre, mesmo que seja... Que ninguém vá para aquele restaurante, que eles decidam outra coisa. Mas é você ser capaz de não responder mais o modo tanto faz, é sair desse modo tanto faz. Porque às vezes, né? Aí tem um ponto bem importante, porque a gente colocou as duas coisas, né? Uma coisa maior e uma coisa menor, né? E às vezes, o que eu sinto muito, principalmente quando eu chego mais perto, os mentorados chegam mais perto, né? E eu começo o processo de mentoria, é a pouca atenção ao pequeno, sabe? Pior do que a pouca atenção, a pouca importância ao pequeno, né? São as pequenas atitudes que lapidam a direção, né? Porque ninguém tropeça numa montanha, né? A gente tropeça nessas coisas pequenininhas e a gente vai cair no chão estatelado por uma coisa pequena, né? Então, do mesmo jeito, a gente escala o grande a partir do pequeno. E é o pequeno que faz o alinhamento da direção, né? Então, essas pequenas atitudes, esses pequenos lugares onde a gente tem a oportunidade de fazer diferente, é o lugar que, se você não tá nem sabendo lidar com o pequeno, o grande não chega, né? Na verdade, assim, né, a gente fica muito preso aqui, assim, eu devia ter feito alguma coisa lá atrás, né? Mas, na verdade, o que vai desenhar o teu futuro não é o que você fez lá atrás, né? O que você fez lá atrás te trouxe aqui onde você tá, né? O futuro é o que você tá decidindo neste exato momento, né? E aí, se você fica grudado lá, né? O que decide teu futuro é o que você está decidindo agora, ficar grudado numa coisa que você sente que foi um erro do passado, entendeu? Então, essa que é a grande sacada, assim, né? Então, você tá sempre... Viver no presente é isso, né? É você entender que tudo que você está fazendo agora, a tua próxima atitude, o teu próximo passo, define onde você vai estar. Então, dá sempre para estar vivendo uma nova vida, né? Tem uma frase que eu costumo usar bastante lá na mentoria também, que é assim: nada mudou, eu mudei, tudo mudou. Então, que na verdade tem a ver essencialmente com o autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala assim, faça aquilo que está sob o seu controle, né? Não necessariamente é o mais, vamos dizer assim, o mais fácil, né? Mas é o mais simples, né? Por quê? Porque tá tudo aqui com a gente. Então, se a gente fica olhando para aquilo que precisa mudar fora de nós, né?
talvez a gente não tenha a menor condição de fazer nenhum tipo de ajuste, porque tem coisa que a gente não vai conseguir fazer com que aquilo mude, né? Aquilo às vezes é um fato, né? Tá ali acontecendo daquele jeito e não tem como a gente mudar aquilo, né? É um contexto externo, né? Eu mudei, né? Tá falando, por exemplo, da minha equipe interna, tá falando, por exemplo, de como eu tô enxergando aquilo, né? Tá falando, por exemplo, da minha capacidade de perceber e identificar o recado que aquela situação está dando, enfim, né? Uma série de coisas. Tudo isso é decodificar, né? A situação que está rolando ali fora de mim, a partir de mim, né? A partir da minha ótica. E o jeito de olhar para a situação, ele aumenta dependendo de quanto eu conheço de mim, porque quantas pessoas dentro de mim estão olhando, né? Então, vai aumentando meu ângulo de visão. Então, a minha visão sistêmica sobre aquela situação, ela vai ganhando mais riqueza, né? Então, por isso que e a partir daí, tudo pode mudar, né? Então, eu costumo dizer assim, que nós somos pessoas diferentes, né? Em cada lugar que a gente está. Né? E eu diria que não é que a gente é pessoa diferente, né? Uma pessoa diferente. É que a gente se configura de um jeito diferente dependendo de com quem a gente está, né? Até por uma questão de socializar, de pertencer, de conseguir aquilo que a gente quer, de atender a alguém que quer alguma coisa da gente. Então, em função disso, né, a gente se configura de uma forma diferente. A gente, então, é diferente em cada lugar, né? Só você observar aí, quando você está com teu amigo, quando eu tô com você, quando eu tô com o meu pai, né? Eu sou uma pessoa diferente. Então, porque a gente configura essas pessoas, né, que moram dentro da gente, como se fosse uma equipe, né? A gente configura elas de um jeito diferente, dependendo de como a gente está. Só que a gente faz isso de uma forma reativa, né? Ou seja, e às vezes inconsciente, né? E a gente acha isso ruim. A gente acha que eu gostaria de ser mais eu mesma, né? E aí a gente acha que a gente tem que ser igual em todos os lugares. Não, a gente não precisa ser igual, né? Entretanto, a gente pode intencionalizar, né? A gente pode ser mais intencional em como a gente se configura em cada lugar e usar mais a nossa equipe interna. Então, a nossa equipe interna são essas nossas diversas facetas, né? Que a gente tem dentro de nós. A trava está sempre no lugar chamado autoconhecimento, né? Porque todas as outras coisas a gente pode comprar. O know-how, né? Das ferramentas, de como a gente pode estar usando, né, o ambiente digital para a nossa vida, tanto nessa revolução educacional quanto para tudo, né, gente? O mundo digital está aí para tudo, inclusive para a gente pedir um táxi, que não é mais táxi, é Uber, inclusive para a gente pedir um hotel, né, que precisa do Booking. Só que às vezes a gente trava, né? Não é pela tecnologia em si, sabe? Porque a tecnologia a gente compra a informação, né? Tem gente que ensina a gente, você vai no YouTube, se você precisar de uma informação mais especializada, você compra um professor, um instrutor, um facilitador, um mentor, né? Entretanto, onde a gente trava, gente, é no autoconhecimento, sabe? São nas pessoas que moram dentro da gente, porque a gente precisa habilitar, né, essas pessoas. E aí a gente trava também, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer, né? Eu quero encontrar, né, a minha equipe interna, né? Porque não tem a ver tanto com aceitar, gente, tem a ver com integrar, sabe? É integrar uma nova equipe interna, né? Que vai te possibilitar acessar a essência do teu tema, sabe? Do tema da tua vida. Todo mundo tem um tema na vida, né? Que é o tema que vai possibilitar você efetivamente evoluir. E aí, o que você vai estar fazendo, gente, é o caminho, sabe? Assim, é a forma que você escolhe para estar fazendo isso, né?